Chamar aqui o nosso pastor Arley. É o pregador argentino. Eu falei, não, mas você pode ir. Mais uma semana lá, ele ia voltar. Olá, irmãos, muito bom. Falei, não, isso é nosso. Então, estenda sua mão para cá, vamos orar pelo nosso pastor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela vida do nosso pastor. Ó Deus, esse homem que tem dedicado a sua vida ao ministério pastoral, ao cuidado do teu rebanho. E nós te pedimos que o Senhor continue guardando, abençoando a vida do teu filho, derramando sobre a vida dele cada dia mais da tua unção, da tua graça, do teu poder, do teu favor. Ó Deus, que nessa manhã o teu Espírito fale e use a boca do teu servo, ó Pai. E nós como igreja pedimos que o Senhor se manifeste como já tem feito nas nossas vidas. Abrimos o nosso coração, leva a nossa mente cativa ao senhorio do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus oramos. Muito obrigado. Shalom, families. O Senhor lhe bendiga. Tá vendo? Já estou hablando. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Vamos lá, nós vamos ler 3 textos bíblicos. Quero pedir com muito carinho, coloca amor nas minhas palavras, como diz minha esposa, né? Eu não quero mais ninguém andando, ninguém saindo, ninguém se movimentando. Quem está ali atrás já entre, já sente. Quem está lá atrás, a não ser quem esteja lá, deixa um na introdução. Por quê, irmãos? Nós precisamos receber a palavra. Ontem eu estava sentado com a liderança dessa igreja, passamos um dia junto, tomamos café junto, almoçamos junto, lanchamos junto, foi maravilhoso. E uma das palavras que o Senhor nos deu lá foi, quem dá alimento precisa ser alimentado. Se eu não me alimento, eu não tenho força para dar para quem precisa. Como que um anêmico vai dar força para quem está precisando de força? Por isso que a gente precisa se alimentar. Então quando a gente chega no culto, o louvor, vocês viram já a atmosfera, a gente louva a Deus pelo que está acontecendo, mas esse ambiente dá para, irmão, virar tudo aqui. Dá para virar tudo, só depende de nós. Deus já está na sua glória, na sua majestade, com o seu poder, querendo fazer muito mais sobre a nossa vida. Agora depende de um povo que o adora, que o exalta, que o glorifica, que o bendiga. Esse povo adorador chegou aqui? Sim ou não? Se esse povo adorador chegou aqui, se esse povo que exalta o nome do Senhor, como foi muito bem colocado aqui pelo nosso obreiro Rodrigo falando, gente, quantas pessoas estão agora dentro de uma caverna? Quantas pessoas agora estão querendo adorar e não pode? Quantos gostariam de poder ler a Bíblia e não pode? E você é livre, e muitas vezes fica aí com essa cara de maracujá de gaveta, enrugada, olhando o que está acontecendo. Irmão, entra na dimensão do Espírito. Deus quer fazer muito mais sobre a nossa vida. Deus quer fazer algo sobrenatural sobre nós. Então, irmão, se desperte. Diga para o irmão agora, não converse mais comigo. Fale, dá uma cutucada santa nele aí, gente. Dá uma cutucada santa, diga, não converse mais. Não cutuque ele não, que eu sei. Dá uma cutucada santa, diga, irmão, agora eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Então, se alguém levantar, você fala, está indo para onde, irmão? Está indo para onde? Não, eu vou beber água. Não, você vai beber a água da vida agora. Amém? Mesmo assentado como estamos, vamos lá, marque aí na sua Bíblia. Eu falo, traga papel, traga caneta, irmão, traga para você anotar. Tem coisas que a nossa memória falha, é ou não é? E é nos momentos das nossas buscas que a gente precisa ter firmeza da palavra. Tem hora que a gente precisa, irmão, cara, qual a palavra que eu preciso aqui hoje para me romper? Estamos começando o mês hoje. O que Deus tem para a tua vida esse mês? Como Deus vai agir na tua vida esse mês? O que Deus vai fazer? Irmão, eu não tenho esperança. Eu não vou falar para você que eu tenho esperança. Eu tenho falado isso aqui, eu falei na virada do ano. Eu não tenho esperança, porque quem tem esperança é porque parece que alguma coisa morreu na tua vida. Eu tenho fé. Eu tenho fé que andando em obediência o que Deus me prometeu vai acontecer. Eu não estou com esperança porque alguma coisa... Não, irmão, a esperança é para quem parece que não tem fé. Não, eu tenho esperança, mas porque eu tenho fé em Cristo Jesus. E eu sei que andando em Cristo eu vou vencer. É ou não é? Então vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 29.
Depois nós vamos ler Isaías 53, 5 e João 13, verso 1 ao 5. Preste bem atenção, eu quero que você guarde isso, senão eu vou dar nome. Se começar a andar, eu vou falar. Ok? Vamos lá, nós temos alguns participantes comigo aí, em nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios 11, verso 23 a 29. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de dar graças, partiu-o, e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, também tomou o cálice, depois de ter ceado, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Portanto, todo aquele que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, sem discernir o corpo do Senhor. Esse é um texto que Paulo nos exorta sobre o momento da nossa ceia. E você verifica que ele está falando porque o povo se reunia para comer, comia com pressa, se alimentava e ia embora. Então ele está dizendo sobre nós que nós precisamos ter paciência para sentar na mesa e se relacionar. E nós devemos nos examinar, não é nos julgarmos, mas é examinar a nossa vida, para que possamos entender o que Deus tem conosco. Vamos lá, Isaías 53, 5. Mas foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Amém. Esse texto do profeta Isaías, ele vai relatar para nós sobre justamente o que o nosso Messias foi capaz de fazer, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem gente sarada aqui esta manhã? Amém? Vamos lá, João capítulo 13, verso 1 ao 5. E um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, a qual estavam no mundo, amou-os até o fim. Estando servindo o jantar, o diabo já havia induzido a Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que haveria de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha e voltou ao cinturão. Depois disso, derramou água sobre a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Isso aí já fala de uma atitude de Jesus, que Jesus no momento de ceia também, ele toma a atitude por ver que os discípulos não tomaram a postura correta, e mostra a sua humildade mesmo sendo o último dia deles com os discípulos. E aí nós vamos aprender aqui, que quando a mesa corrige e alinha o nosso coração, eu preciso entender que esse momento de ceia é um momento que Deus alinha o nosso coração com o céu, e é o que nós precisamos aprender para tomarmos do cálice dignamente, e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu quero orar agora com os meus irmãos, e pedir ao Teu Espírito Santo, que Ele tome o primeiro lugar, que Ele venha falar conosco, que nós possamos aprender dessa palavra, na revelação, na íntegra, tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar, e a trazer luz sobre a nossa vida. Espírito Santo, que as trevas sejam vencidas em nós, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Queridos, vivemos dias com muitos movimentos, nunca se correu tanto como se corre hoje. Pouca gente hoje alinha o seu coração com aquilo que é a vontade do Senhor. Corremos muito, mas refletimos pouco. Produzimos muito, mas examinamos pouco. Vivemos um tempo em que as pessoas estão ocupadas demais, mas vazias de Deus. Presente nos cultos, mas distante da cruz.
participando muitas vezes da ceia, mas sem discernir o que está nas suas mãos para beber e comer. É interessante que a ceia não é um ato de algo que vai acontecer automático na nossa vida. Por isso, toda a liturgia de um culto, ela precisa ser vivida em nós. Essa mensagem nos traz justamente um ponto de ajuste espiritual, um alinhamento fino do meu coração com a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso aprender diariamente o que é viver o Evangelho de Cristo. Por isso, a primeira carta aos Coríntios 11, 28, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não está dizendo do outro, ou de quem eu devo julgar. Quem deve se examinar a mim mesmo sou eu. Eu tenho que olhar. Por que essa palavra examinar vem para mim? Aqui não é uma condenação, é uma avaliação, é um ajuste, é um alinhamento. Se esse ano é um ano de um alinhamento, eu preciso chegar num culto como esse e olhar para dentro de mim e dizer: Senhor, o que precisa esse ano se posicionar na minha vida para que eu possa agradar mais a Ti? O que eu preciso fazer para que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra sobre a minha vida? Então são esses apontamentos que eu preciso fazer, porque a gente sabe, nós falhamos, nós erramos, nós muitas vezes não somos crentes como deveríamos ser, nós não lemos a Bíblia como deveríamos ler, não oramos como deveríamos orar. Então tem coisas que a gente precisa se examinar, não precisa alguém chegar para nós e apontar. Se você tem o Espírito Santo vai mostrar para você aquilo que você precisa fazer, como você precisa buscar mais. A gente precisa de pessoas para nos levantar, para nos ajudar, para nos dar caminhos que muitas vezes nós não temos, e a gente precisa de pessoas como essas que possa nos conduzir. Por isso, é como quem percebe que o carro está puxando para um lado, e a gente precisa parar para levar, para alinhar aquela roda. Muitas vezes você que tem um veículo sabe, você acerta um buraco, não percebe, e você na condução do carro, de repente você solta o volante e percebe que o carro está puxando para um lado. Tem vezes que a nossa vida também está assim, tem hora que ela está pendente para algumas coisas, e aí você precisa parar, ir na oficina, procurar o profissional correto e dizer: olha, o meu carro está com alguma coisa que está puxando para um lado. Quando ele chega lá que faz a avaliação, muitas vezes o pneu, foi atingido, a roda foi atingida. Quando atinge a roda, aí é difícil. Mas tem que levar no torno, tem que fazer ali um alinhamento de algumas coisas, para que o seu carro volte a ser alinhado. Por quê, pastor? Porque quando aquele carro puxa para um lado, você sabe que aquele pneu vai comer mais de um lado, e quando de repente você continua andando, que você vai olhar, o profissional diz: você vai ter que parar, você vai ter que fazer o alinhamento, e a gente diz: não quero. Quando você olha, a estrutura daquele carro está toda comprometida, porque você teve um desgaste maior de um lado do que do outro. Tem gente que não gosta de parar o veículo. Tem gente que carro para ele é só abastecer. Ele abastece. Quando o carro para, é porque o carro também já está com todo tipo de problema. Aí o cara leva, aí chega lá e fala para o mecânico: por que ficou esse preço todo? É porque você não parou para fazer as manutenções que precisavam a cada quilometragem. A nossa vida também não é diferente. Você acha que vir para a igreja não são alinhamentos da nossa vida? Você acha que você está aqui, você não está na oficina de Deus? E Deus tem o parafuso certo, a medida certa e a calibragem certa para você começar uma semana bem sucedida? Deus hoje não só vai encher teu tanque, mas vai alinhar o que precisa ser alinhado na tua vida, para o nome do Senhor ser glorificado. Não adianta você começar um mês com um carro pendente para um lado, e você depois ter um prejuízo maior na tua vida. Você precisa entender que tudo que Deus faz, é para que o nome dele seja glorificado. Quem não se examina, se desvia no silêncio, e em pequenos passos. Muitas vezes as pessoas estão desviadas dentro da igreja, porque acha que só vinha um culto e não dá atenção para o que Deus faz.
faz dele de um crente. Não, querido, a cruz não é apenas para nos salvar e nos livrar do inferno, mas ela veio para nos alinhar com Deus, com o corpo e com a verdade sobre nós. A cruz nos mostra a direção certa, que nós precisamos de relacionamento com os homens, mas também de relacionamento com Deus. A cruz me alinha em direção àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quem tem carro sabe, é bom comprar um carro? Mas também tem que se preparar para os investimentos que precisa de um seguro e dos momentos de manutenção. E essa manutenção, ela é periódica. Ela acontece, tem uns imprevistos que acontecem de vez em quando, que não estava no planejamento, você precisa levar o carro lá. Quando o carro só vem naquela data, cada 10 mil quilômetros, é maravilhoso, sim ou não? Você chega lá, o mecânico diz, não, só troquei o que precisava. Aí tem a cada 40 mil, você troca cabo de vela, faz um ajuste melhor. Mas quando você chega lá nos 40 mil, ele diz assim, a pancada vai ser maior financeira. Mas quando você faz nos tempos certos, ele se torna um pouco mais barato. Mas você sabe que quando você entra no carro, você pode viajar. Porque aquele carro vai te levar em qualquer lugar, porque ele tem estabilidade. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Nós estamos começando o ano. É o segundo mês do ano. Deus também quer te dar estabilidade. Eu não sei qual é a viagem que você vai fazer. Eu não sei qual é a corrida que você vai ter, ou a correria que você vai ter esse mês. Mas esse mês Deus está ajustando a tua vida, alinhando a sua casa, alinhando a sua vida espiritual, para que aquilo que Ele precisar de você, o nome dEle vai ser glorificado. A sua vida não vai te deixar na mão quando você mais precisar. A sua vida não vai parar no meio do caminho, não vai falhar com você. Sabe por quê? Porque Deus hoje vai alinhar a tua vida de tal maneira que o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser bendito na nossa vida. Então esses alinhamentos a gente precisa chegar aqui na oficina de Deus, na onde Deus precisa ajustar e dizer, Senhor, calibra. Porque tem hora que a gente anda no carro também, um pneu, gente, talvez você não tenha dimensão, mas uma calibragem errada, se você botar 32 de um lado, 33 do outro lado, dá problema. E a gente acha que não tem. Hoje Deus vai ajustar tudo o que precisa na nossa vida, para que você voe em 2026. 2026 vai ser o ano que Deus vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Para isso eu preciso olhar para dentro de mim. Não é outras pessoas, sou eu. Eu preciso olhar para dentro de mim e examinar a minha vida. Senhor, quais são os ajustes que 2026 precisam acontecer sobre a minha história? O que está precisando em mim? É uma calibragem? Ou quem sabe trocar a bateria? Ou quem sabe tocar o cabo de força, que não está tendo força para... Pastor, comecei esse ano, o senhor não está entendendo. Eu tomei paz para lá do que para cá. Talvez só é as velas. E Jesus vai trocar as velas, o cabo de vela hoje. E você vai voltar a ter aquele pique que você teve. Porque o Senhor vai te dar ânimo para você olhar para frente e entender que o Senhor é sobre a tua vida. E aonde, pastor, a ceia entra na minha vida aí? Primeiro ponto, a ceia nos alinha com a obra da cruz. Primeira carta aos Coríntios 11, 23 ao 24, nós lemos aí. Ele vai mostrar que a gente precisa se examinar, olhar para dentro de nós, rever os nossos conceitos. Isaías 53, verso 53, 5 que nós lemos, vai dizer, é por ele, pelas suas pisaduras que nós fomos o quê? Sarados. Então Paulo vai nos afirmar em primeira carta aos Coríntios 11, o quê? Não lembre do culto, não lembre da música, não lembre da experiência, mas ele diz, isto é o meu corpo, que é partido por vós. A ceia aponta para algo quebrado antes mesmo de ser celebrado. O que é quebrado antes de ser celebrado? Você vai entender, o pão não foi formado por nós, mas ele é partido por nós. Tem coisas que Deus vai ter que partir na nossa vida, para que se multiplique na nossa vida. O sangue não foi preservado, mas foi derramado. Tem coisas que em nós precisamos entender para que o alinhamento aconteça.
eu preciso permitir Deus derramar algumas coisas que estão roubando com que eu seja cheio da glória dele. Então, para isso, eu preciso também entender que em Isaías 53:5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. A cruz não foi bonita, mas foi violenta. Tem coisas que em nós, que se o Senhor não vir com impacto, a nossa vida não muda. Tem coisas que é bonitinho para nós, mas tem coisas que ele vai ter que vir com força, porque ele nos ama, e ele tem pressa na nossa vida. A cruz não foi confortável, foi dolorosa. Quem quer viver um evangelho de farinha com açúcar, de mamão com açúcar, não vai viver o novo do Senhor. Você precisa entender que tem hora que Deus vai te tirar desse lugar de conformidade, desse lugar de que você está olhando, que está satisfeito. Deus está dizendo, eu preciso movimentar a tua vida, para que você tenha experiências sobrenaturais com o Senhor. Uma vez eu comprei um veículo e eu não entendi, falando sobre veículo aqui que a gente está falando, eu comprei um veículo e eu fui andar nesse veículo e o veículo não conseguia, um veículo potente. E quando eu fui andar nesse veículo eu acelerava, e eu apertava esse veículo para andar e o veículo não andava. Aí eu cheguei no mecânico e disse, rapaz, eu acho que tem algo de errado, você falou que fez a revisão no veículo, mas o veículo não anda. Ele falou assim, esse veículo é seu há quanto tempo? Eu falei, não, acabei de pegar. Ele falou, foi do outro dono há quanto tempo? Eu falei, 5, 6 anos. Ele falou, então esse dono nunca deu um grande avanço no motor. Ele só andou na estabilidade de 60, 80, por isso que ele não consegue passar daquilo que ele tem hoje. O dono acostumou ele a andar até o limite da velocidade de 80. Se ele andou até no limite da velocidade de 80, quando você quer explorar ele não consegue sair daquele lugar. Eu falei, uau, então isso estabilizou ele? Sim. Então você vai ter que dar uma esticada nesse veículo, você vai ter que pegar uma estrada e começar a dar uma forçada no motor, para o motor entender que o potencial dele é muito maior do que aquilo que ele está superando. Eu falei, ok, e eu comecei a dar umas esticadas nesse veículo. O motor deu uma destravada e começou a andar no ritmo que eu queria. Muitas vezes, gente, a nossa vida, ela começa a andar no normal, mas tem hora que Deus precisa dar umas aceleradas. Deus precisa nos confrontar. Deus precisa mostrar para nós que a cruz não foi só simbólica, ela foi real. Jesus não pôde passar só por ela, Jesus teve que estar nela. E estar na cruz é matar a nossa vontade, é matar nosso eu. Esse evangelho que está sendo ministrado, que a gente não perdoa, que a gente não ama, que a gente fala mal do nosso irmão, não é o evangelho do céu. Nós precisamos examinar mais a nossa vida. Por isso, a ceia nos confronta, porque a cruz não foi negociável, foi um processo. Processo ninguém escapa, processo nós temos que passar por ele. O processo na nossa vida tem que acontecer, para que possamos ter maturidade em Deus. Então por isso precisamos analisar, será que estamos tentando viver um cristianismo sem cruz? Um evangelho sem renúncia? Ou uma fé que só serve, mas não transforma? Eu sirvo meu irmão, eu venho para a igreja, eu venho no culto, mas quando fala de perdoar, não, pastor, calma lá, isso para mim não dá, eu não consigo conviver isso. Eu estou te falando já, hoje é dia de alinhamento. Se Deus quer fazer algo em nós, que Ele quer, eu preciso entender que aquilo que Ele quer fazer em mim, eu preciso aceitar que a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpre em mim. Por isso, alinhamento começa quando paramos de adaptar a cruz ao nosso conforto. A cruz é na medida que eu quero, e não na medida que Ele me confronta. A cruz não foi feita para te agradar, a cruz foi feita para nos crucificar. E se eu quero viver algo novo esse ano, não é eu que vou me adaptar, não é a cruz que vai se adaptar a mim, sou eu que vou me adaptar àquilo que Deus tem para a minha vida. Se eu tiver que passar por isso, mas que Deus vai ser glorificado,
eu estou disponível para que o nome dele seja bendito, para que o nome dele seja exaltado. Lucas 9:23 vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si. Não tem vida com Deus quem não se renuncia. Não tem vida com Deus quem não mata a tua vontade. Tem hora que a gente olha para esses irmãos, olha para quem está do teu lado, olha para a carinha dele para você ver. Gente boa, não é? Hã? Olha, gente, pode ir lá dar um sorriso, mas tem hora que dá vontade de sair faísca também, não é? Fala aí para mim, Cândida. Gente boa, não é esse Genival? Mas também tem hora que sai uns fights, é ou não é? A gente fala: Jesus, foi esse mesmo Jesus. A gente tem hora, a gente brinca assim, gente, mas tem hora que nem a gente se suporta. Tem hora que nem a gente, eu fico imaginando, tem hora que eu penso: você já imaginou se eu tivesse casado comigo mesmo? Será que eu me suportaria? Só a minha mulher mesmo para me suportar, irmã. Só. Ela é vencedora. Mas eu também carrego minha cruz. Porque um e o outro se ajuda, gente. E a gente entende que nós não somos fáceis. Nós não somos fáceis. Tem hora, irmão, que só o sangue de Jesus na nossa vida. E tem hora que a gente tem tudo para fazer certo e ainda faz errado. E fazendo errado, Deus ainda tem misericórdia de nós. E aí você precisa ir lá renunciar. Por amor. Porque quantas vezes a gente renuncia por amor? E por que não na obra? E por que não na vontade de Deus? Esse momento é para a gente refletir e entender que se eu quero viver um ano abençoado, um ano na presença de Deus, eu preciso entender o que é negar a mim mesmo para fazer a vontade do meu Pai. Porque quando eu nego a mim, Cristo cresce em mim. Cristo aparece em mim, Cristo se manifesta em mim, porque Cristo faz isso por mim e por você. Por isso, queridos, a ceia nos alinha também com o corpo. Primeira carta aos Coríntios 11:29, primeira carta aos Coríntios 10:17, quem come e bebe sem discernimento o corpo, está pecando. Queridos, aqui Paulo não está falando só do pão, ele também está falando das pessoas. Porque tem gente que é fácil se relacionar com Deus. Com Deus não é fácil. Você não vê. O que Ele te cobra, muitas vezes você ainda faz de conta que não está vendo. Você se disfarça. Agora, quando o irmão pisa no nosso calo, e a gente se relaciona com ele, aí o bicho pega. Eu lembro logo no início do nosso ministério, nós estávamos pastoreando. Eu lembro de um cara que chegou na igreja, gente. Rapaz, quando o cara abria, eu falei: meu bem, eu acho que nós não somos crentes, não. Quando começava o culto, esse rapaz começou a falar em mistério, e sapateava, e dava pirueta, e virava 3x4, e tal. Eu falei: meu Deus do céu, ele vai virar o Jiraya aqui. Cada culto que passava, eu falei: meu Deus, esse cara rapaz, ali é crente mesmo, porque Jesus, e a gente olha e fala: isso ali é super crente, é ou não é? De repente aconteceu um problema com ele, eu chamei ele para conversar, sentei ele na mesa, começamos a conversar, e aí meu irmão, tal, teve essa certa dificuldade com o irmão, ele falou assim: pastor, é o seguinte, eu já fui lutador de jiu-jitsu, eu sou crente, mas não vem um cara querer fazer nada comigo não, que eu dou um espaço para a minha carne. E eu falei: e aquele irmão que vira o Jiraya lá atrás? Ele só vira o Jiraya quando está ali na igreja? Ele não mata a carne dele, não? Esse irmão, ele ainda não se converteu? Ele só fala em línguas? Mas quando alguém pisa no seu calo, você vira homem de novo e desce da cruz? Aí ele: como assim? Eu falei: porque aquele irmão que fala em mistério ali, eu também quero ele em mistério também no dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque, queridos, aqui Paulo não está falando só de pão. O problema da igreja de Corinto não era a falta de doutrina, era a falta de amor. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos,
o amor de muitos se esfriará. E nós estamos vivendo isso ou não? Quantas coisas aqui em Brasília essa semana aconteceram? O camarada matou um cachorro com uma espingarda de chumbinho. O outro, 19 anos, deu um soco no cara, tirou a parte da cabeça dele. As pessoas perderam o amor. Ninguém ama mais, ninguém perdoa mais. É um atirando no outro, é o outro fazendo, é tanta coisa acontecendo que a gente olha e diz, meu Deus. E tem hora que crente. E ainda diz, era crente. Lembra daqueles jovens que estavam lá na UTI? Ainda lá alguns disseram que ainda são evangélicos. Gente, que mundo que estamos vivendo, que esse evangelho não nos transforma mais. Se a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se essa verdade não está me libertando, não tem nada de errado com a verdade, tem algo de errado comigo. Se a verdade não está me libertando, eu preciso entender o que está de errado comigo, que eu preciso ser liberto. Porque eu preciso mudar a minha vida. Então eles criam, mas tinha divisões. Eles criam, mas havia comparações. Eles criam na igreja de Coríntios, mas havia exclusões. Eu pergunto, é diferente hoje? Não. Celebramos a ceia juntos, mas vivemos separados. É cada um sofrendo as suas lutas, cada um sofrendo as suas dores, e ninguém mais se preocupa com ninguém. Primeira carta aos Coríntios 10:17 vai dizer, porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo. Ei, se machucar o teu irmão, me machucou. Se machucar, não é irmão de sangue não, o irmão da igreja. Se ferir o irmão da igreja, me feriu. Nós precisamos sentir a dor um do outro, ajudar um ao outro. E a oração de Jesus, quando foi para o Pai, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu quero te pedir que vocês sejam um. Nem as igrejas estão se entendendo. Nem a liderança está se entendendo. Como é que eu sou igreja se eu falo mal do outro? Como é que eu sou corpo se eu não mato a minha vontade? Porque parece que pecado hoje só é sexual. Mas fofoca também é pecado. Mexeriqueiro também é pecado. Provérbios 6 vai dizer as 6 coisas que o Senhor odeia. E que a 7ª a sua alma abomina. E é interessante isso, que isso vem e nos confronta. Porque nós precisamos hoje ser igreja, de proteger. Pastor, mas tem pecado. Quem tem gente que erra, sim ou não? Ninguém está falando de cobrir o erro. Nós estamos falando é de falar mal. Porque hoje é muito mais fácil eu estender a mão e apontar, do que estender a mão e levantar. A sua mão está servindo para apontar ou para levantar? Eu estava falando com a liderança ontem. Quando o profeta fraqueceu, ele desafiou os 450 profetas de Baal. Ele desafiou tudo, viveu aquele milagre. O céu desceu, a glória de Deus desceu, ele viveu tudo aquilo. Logo depois ele recebe uma carta, uma mulher manda uma carta, ele pede a morte. Sabe o que isso mostra? Que nós somos humanos. Há momentos que você está lá em cima, o seu temperamento está lá em cima, você está cheio de vontade de vencer. Mas um probleminha, uma ameaça, faz você ir para uma caverna, uma ameaça faz você ter vontade de morrer. Isso mostra que nós não somos imunes. Mas o interessante é que quando o Senhor vai a ele, o Senhor não julga ele. O Senhor não diz, ô fraco, ô profeta fracasso. O Senhor diz, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Sabe o que Deus faz com aquele homem? Não o aponta, mas o alimenta. Quem anda na palavra não aponta, alimenta quem está faminto. Tem muita gente do nosso lado que não está precisando de apontação, está precisando de alimento que o sustente para continuar caminhando no Evangelho.
para continuar mostrando para ele que ele tem força para continuar rompendo. Por isso, queridos, o que eu aprendo aqui, não existe alinhamento vertical com Deus sem alinhamento horizontal. Se eu tiver só com Deus e não tiver com os homens, isso não é evangelho. A cruz, ela é assim, porque mostra que eu preciso de relacionamento com Deus, mas também preciso de relacionamento com o meu próximo. Então não existe alinhamento vertical com Deus sem alinhamento horizontal com pessoas. O que eu aprendo? No dia a dia, a ceia nos obriga a revisar mágoas que estão guardadas, palavras não perdoadas, orgulhos espirituais que nós guardamos aí, sensações de superioridade ou problemas mal resolvidos. Quando eu chego num culto como esse, eu sou confrontado. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para que esse mês eu vença em Cristo Jesus? Eu possa dizer com quem eu preciso sentar para que o nome do Senhor seja glorificado. A ceia não combina com divisão. A ceia combina com amor, com perdão, com unidade, com fé. O pão é um só, o corpo é um só. Mateus 5, 23 e 24 vai dizer: se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, o que eu devo fazer? Oro por ele. Senhor, manda fogo, mata. Senhor, faz justiça. Porque aquele é endemoniado, é ele, Senhor, que está contra mim. É assim? O que a Bíblia diz? Chama o pastor, chama a igreja e vai até o irmão. É isso? Não, vá até ele. Reconcilie com ele. Deus está nos confrontando para a gente parar de ser meninos da fé. E a gente agir como crentes que temos o evangelho em nós. Se temos alguma coisa contra um, contra o outro, eu preciso sentar e dizer: irmão, tem algo mal resolvido, alguma coisa aconteceu, nós não estamos bem, mas eu quero sentar com você hoje. Você me perdoa? Eu quero que o céu esteja preparado para nós dois. Talvez, gente, o irmão não sabe nem o que fez, porque tem coisa que nós criamos na nossa cabeça. Tem gente que passa por nós, só de não falar, o outro diz: ixi, está pensando o que de mim? Está chateado comigo? O que foi que eu fiz? A gente cria ou não cria? Gente, pensa numa mente criativa para coisa ruim, é a nossa. E a gente muitas vezes acha que as pessoas não gostam de nós. E muitas vezes o irmão está dizendo: tá bom, eu te perdoo. Aí lá dentro dele está dizendo: eu estou perdoando pelo quê mesmo? Nem sabe. Mas nós não temos maturidade para sentar, para conversar, para dizer: olha, me perdoe, porque eu quero caminhar em paz contigo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Queridos, hoje, a partir de hoje, esse alinhamento vai acontecer na nossa vida. Antes do altar, reconciliação. Antes do pão, alinhamento no nosso coração. Nós vamos pegar o pão, vamos pegar o cálice daqui a pouco. Mas nós vamos lembrar: tem alguém que eu preciso sair daqui hoje, ligar para essa pessoa e acertar a minha vida? Tem alguém que eu preciso pedir perdão? Ou eu preciso dizer que eu amo? Tem alguém que eu preciso fazer algo onde o nome do Senhor vai ser glorificado? Gente, eu estou falando de experiência própria. Presta atenção, irmãos. Eu estou falando de experiência própria. Presta atenção. Uma mulher congregou comigo 12 anos. Ajudamos ela e não entendíamos o porquê que as coisas não aconteciam na história dela. Ajudamos. E ela ficou enferma, ela caiu enferma, a igreja ajudou, a igreja fez, nós fizemos de tudo por ela. Um dia, uma pessoa me liga, de Salvador, e disse: o senhor é o pastor? Arley, sim. O senhor é o pastor da fulana de tal? Eu disse: sim. Nós estamos atrás dela há 19 anos. Ela abandonou a casa dela há 19 anos. Sumiu no mundo e a gente nunca mais ouviu. Quem está falando aqui é a filha dela, que ela foi embora adolescente.
Mas eu não estou ligando para julgar, pastor. Eu sei que o meu pai aprontou com ela, ela se desgostou e foi embora. Eu marquei com essa mulher, conversamos antes. Quando nós entramos dentro da casa dela, com a filha dela, ela quase teve um infarto. E ela, por 19 anos, ela se escondeu atrás do evangelho, porque não conseguia perdoar o ex-marido. Há pessoas que carregam ressentimento e não conseguem viver o novo. E eu olhei para a mulher, a filha dela, cuidamos de tudo, perguntamos o que ela precisava. Ela disse: a única coisa que eu quero é levar minha mãe de volta para o seio da família, para que Deus seja glorificado. E eu fiz ali a reconciliação entre a mãe e a filha naquele momento. Nós enviamos ela para a Bahia. Ela voltou para a Bahia, reencontrou com todos os filhos, pediu perdão, reconciliou, e 1 ano depois ela morreu. Muitas vezes nós não entendemos que existem tratamentos que Deus precisa fazer para que o céu seja alinhado com a nossa vida. E a gente está enfermo, a gente muitas vezes está com problemas, porque nós não conseguimos analisar o nosso coração e entender o que Deus tem para fazer. A ceia nos alinha com a humildade. João 13, verso 4 e 5, eu caminho aqui para o fim. João fez questão de detalhar cada movimento de Jesus. Você reparou que ele se levanta da mesa sendo o mestre? Ele tira o manto sendo o Senhor? Ele pega a toalha não sendo o servo que era para fazer isso? Ele ainda se ajoelha diante dos pecadores? Isso não é um gesto simbólico, é uma mensagem viva, de testemunho pessoal do que o nosso mestre é capaz de fazer. O maior se ajoelha, o maior serve, o maior, o mestre, o rei dos reis, toca os pés sujos dos pecadores. E nós, muitas vezes, queremos escolher quem vai estar do nosso lado. Nós muitas vezes queremos julgar as pessoas ou condená-las, sendo que o mestre, sabendo quem iria traí-lo, quem iria abandoná-lo, quem iria negá-lo, ele não mudou a sua postura, sendo o Senhor da nossa vida. Quem está alinhado com a cruz, não disputa posição, serve pessoas. Eu não sirvo porque ele vai me beneficiar, eu sirvo porque ele também é filho de Deus. Sabe por que Deus te trouxe para cá? Porque nós vamos receber uma roupa aqui de garçom, de garçonete, e nós vamos ser servos do Deus Altíssimo. E nós não vamos escolher quem nós vamos servir. Nós vamos servir os nossos irmãos com amor, com gratidão, mesmo que eu não entenda o que Ele é capaz de fazer comigo, mas o nome do Senhor vai ser bendito na nossa vida. Então Jesus não lavou apenas pés limpos, Ele lavou pés cansados, sujos, feridos, inclusive os pés de Judas. A ceia não nos leva a perguntar sobre só honestidade. Em qual área da minha vida que eu estou precisando descer mais? Qual pessoa eu tenho evitado de servi-la? Em qual área o orgulho desalinhou o meu coração? Hoje é noite de nós nos examinarmos. Não é o pastor que tem que dizer, você está desalinhado. Quem tem que examinar sou eu, para que justamente o nome do Senhor seja glorificado. Filipenses 2, versos 5 ao 7 diz: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento, gente? De amor, de perdão, de compaixão, de ajudar. Se o teu inimigo pedir hoje um copo de água, você dá? Ou você joga na cara dele? Se o teu inimigo precisar de dinheiro hoje emprestado, você empresta?
Se aquela pessoa que te fez mal precisar de você, você é capaz de ajudar? Ou você é capaz de passar o carro em cima dela? Hoje, não participamos da ceia para provar maturidade espiritual, mas para provar que somos, também não para provar que somos mais santos, mas para participarmos, para alinhar o nosso coração com o céu, para dizer: eu preciso do Senhor todos os dias, eu estou aprendendo todos os dias. A ceia não muda Cristo para caber em nós, ela nos ajusta para cabermos na cruz. A ceia vem trazer em mim a mentalidade que eu preciso todos os dias do perdão. Então eu concluo aqui, depois de tudo que ouvimos hoje, a pergunta não é se entendemos a ceia. A pergunta é se estamos dispostos a nos alinhar novamente com a cruz. Que você possa dizer: 2026 é um ano que eu quero estar mais próximo da cruz. É um ano que eu quero estar mais próximo de Deus. A ceia não é um prêmio para quem acertou tudo na semana. Sabe por que eu estou aqui hoje, pastor? Porque eu não pequei essa semana. É isso? Oh, mentiroso. Eu estou aqui porque eu sou pecador. Ele é um chamado para quem reconhece que precisa ser alinhado com o céu. Então eu vim aqui hoje porque eu reconheço que todos os dias Deus me ama, Ele me perdoa e o céu está à minha disposição, e que aqui em pecado Ele não vai olhar para o meu pecado, Ele vai olhar para mim, dizendo: hoje você é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Antes de pegarmos o pão, precisamos deixar o peso. Antes de beber o cálice, precisamos alinhar o nosso coração. Então, para isso, eu quero convidar você, fique de pé. Agora não é momento de falar com quem está do lado. Agora é o momento de você olhar para dentro de você. Coloque a mão no teu coração. Como é que está a nossa vida? Como é que eu e você estamos? Tem alguma coisa aí que está precisando de alinhamento? De perdão? Alguém que precisa ser liberado hoje da tua história? Alguém que se levantou, falou? Tem alguma coisa que está mal resolvida aí? Algum sentimento que você guarda e que está te afastando de Deus? Esse é o momento de você falar com quem já pegou a toalha, já levantou da mesa, já se ajoelhou e disse: tem alguém aqui nesta manhã que eu possa lavar os seus pés? Desse cansaço, dessa fadiga, dessa adversidade que você tem enfrentado? O Mestre Jesus está aqui hoje para dizer: a mesa está posta. E não é mesa de acusação, é mesa de perdão, é mesa de cura, é mesa de restauração. Mas essa mesa está posta para que o meu nome seja glorificado. Eu não preciso de alguém que se acuse, eu só preciso de alguém que se examine e diga: Senhor, eu sou alguém que entrou aqui hoje e preciso vencer todas as mazelas da minha vida. Eu carrego em mim, Senhor, palavras que o meu pai liberou sobre a minha vida. Eu carrego em mim, Pai, palavras que a minha mãe falou contra mim. Eu carrego, Pai, palavras que o meu ex-relacionamento, o meu antigo relacionamento gerou na minha vida. Senhor, eu carrego aqui, Pai, palavras que o meu ex-líder, o meu ex-pastor falou contra mim. Senhor, aqui é a mesa que eu preciso colocar as minhas falhas, aquilo que está me desalinhando com o céu. Eu quero dizer, Pai, eu libero essas pessoas, eu perdoo essas pessoas,
que não seja em palavras, mas que seja em atitude. Eu hoje, Pai, quero pegar do pão que foi partido, que vai ser partido por mim, com o mesmo corpo que foi entregue naquela cruz e foi moído, o Senhor está me moendo hoje, para que eu viva uma vida de propósito, de meta, de vida com Cristo, onde o Teu nome seja glorificado. Hoje eu quero trocar esse fardo, que estava pesado, por um fardo leve, que o Senhor já colocou sobre mim, quando o Senhor foi naquela cruz. A escolha é minha hoje, e eu quero hoje, Pai, te pedir perdão, por um evangelho que eu carreguei, onde eu achei que eu tinha que carregar essa cruz, e a Bíblia vai dizer que eu tenho que tomar sobre mim a minha vida, renunciar o meu eu, e seguir a Cristo. Eu estou disponível hoje, Pai, a te seguir, mas nada mais me prendendo. Hoje eu estou disponível, ó Senhor, a viver algo novo, a entender que o Senhor é Deus de novidade. Senhor, eu libero os meus acusadores, eu libero os meus inimigos, que sejam declarados, ou talvez aqueles que eu nem conheça. Senhor, eu entrego todos nas Tuas mãos, assim também como eu estou nas Tuas mãos. Eu quero te pedir, Pai, me perdoe pelas minhas palavras, por pensamentos que não Te glorificam, por atitudes que me afastam de Ti. Eu quero dizer, Pai, eu quero estar mais aos pés da cruz, porque é na cruz que eu vou vencer, é nos pés da cruz que o Teu nome vai ser glorificado. Seja o Senhor exaltado sobre a nossa vida, seja o Senhor bendito em nós. Eu te peço, Pai, me perdoe em nome de Jesus.